problema para as prefeituras do Rio Grande do Norte, né? Uma queda, não do Brasil, uma queda aí do FPM muito grande, né? Por conta aí da arrecadação Fundo de Participação dos Municípios. De imposto de renda e tal. Isso. E os prefeitos estão aí doidos querendo uma solução, ver como é que resolve esse problema, que ameniza essa situação, porque são os prefeitos aqueles primeiros gestores, né, que enfrentam os problemas no dia a dia da população. E nós estão à frente, aí né? Já na ponta da linha, né? Com Já. O presidente da FEMURN, Luciano Santos está conosco. Que vai dizer como é que está aí a aflição. Com certeza está igual uma caixa de maribondo aí. Pois é. As prefeituras aqui do Rio Grande do Norte. Bom dia, presidente Luciano Santos. Bom dia, Edivan. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim sempre é um motivo de honra estar conversando com vocês. De fato, Edivan, o momento é muito estranho, vou usar o termo aqui, certo? Usar essa palavra estranho, porque ultimamente nós não estávamos tão acostumados com essa situação. Nós estamos todo o primeiro decêndio esperando uma péssima notícia. Quando foi no mês de 10 de julho, FPM em queda. E agora 10 de agosto, também da mesmo formato. Então, assim, a situação é muito difícil. Muitos prefeitos provavelmente terão aí que fracionar suas folhas de pagamento no final do mês, porque são municípios que dependem exclusivamente do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. E aí, quando esse recurso é diminutivo, isso atinge diretamente na vida das pessoas nas cidades, especialmente as cidades que são totalmente dependentes desse fundo. Prefeito, e a motivação maior dessa queda foi o quê? O Ministério da Economia, Edivan, ele alega que se deu em razão inicialmente pela queda do movimento da economia. Nós sabemos que, e já foi inclusive noticiado aí, eu vi vocês falando outro dia aqui, lendo a reportagem do Tribunal do Norte, que o comércio, por exemplo, do Rio Grande do Norte, de Natal especificamente, na Ribeira, estava em baixa, né? O CDL informando, os órgãos ligados à economia estadual, e isso nós estamos no cenário econômico nacional. Nós estamos com a indústria em desacelerar, já parou, na realidade nem desacelerou, já estacionou a indústria brasileira, com a questão da transferência dos recursos dos produtos industrializados. Também nós estamos com a Receita Federal devolvendo as restituições de imposto de renda dos contribuintes que pagaram o imposto de renda a mais durante o ano passado. Então isso pontualmente se dá através disso e também pelo número de isenção, porque é o seguinte, quando as empresas há uma lei de isenção federal, quando as empresas têm até um limite de faturamento, elas não pagam impostos. Principalmente a gente sabe que as micro e pequenas empresas no Brasil, elas são a maior fonte empregadora de transferência de pagamentos de impostos. Então, quando essas empresas elas não atingem o faturamento, aquele limite considerado limite mínimo, elas não pagam imposto de renda. Então, ela está dentro da faixa de isenção. Então, esses impostos não chegam aos cofres federal, nem estaduais e nem os municipais. Então, isso reflete diretamente aí na composição do Fundo de Participação dos Municípios no Brasil inteiro. O Rio Grande do Norte, do bolo do Fundo de Participação do Rio Grande do Norte, ela representa 2,48%. Então, foram 7 bilhões arrecadados. Nós esperávamos, o ano passado foi mais de 8 bilhões. Então, esperávamos aí que pelo menos fosse a mesma coisa, mas não foi. E aí, todo esse componente aí que ocasionou nesse fator negativo em mais de 23,5%. Prefeito Luciano Santos, e agora, diante dessa crise, diante dessa aflição, desse problema, ainda tem também aqueles 100 milhões, né, do governo do estado que não foram também repassados para os municípios, tem aí uma negociação. Qual é a orientação da FEMURN para os prefeitos nesse momento de aguda crise dos municípios do Rio Grande do Norte? Você usou o termo bem colocado. Obrigado por me emprestar esse de agora em diante eu vou usar aguda crise. O momento nós temos que termos cautela, os prefeitos precisam ter um senso cauteloso e reanalisar chamar os seus secretariados, reanalisar algumas aquisições de insumos na parte
de medicamentos, especialmente aqueles que nós, de forma humana, passamos além do nosso limite, porque a obrigação constitucional dos municípios é cuidar da farmácia básica do município, que é composto por uma lista chamada RENAME. Essa lista ela é entregue pelo governo federal, que é o mínimo de medicamentos que o município tem a obrigação de ofertar. Quando ele extrapola esse limite, ofertando medicamentos que seria, por sua vez, obrigação do governo do estado, por dificuldade até de acesso, muitos municípios, por exemplo, se você for lá no Alto Oeste, o município de São Francisco do Oeste, tão distante, ou venha ver, jamais um usuário da saúde teria acesso ao medicamento aí em Natal, teria que pegar em Natal ou Mossoró. Portanto, os prefeitos fazem essas aquisições para aliviar a vida das pessoas. Mas aí, nesse momento, não é importante que se faça isso, porque constitucionalmente não estamos obrigados, consequentemente, temos que estar atentos aí para aquilo que obrigatoriamente cabe aos municípios, pelo menos nesse momento agudo, como esse termo que você nos deu aqui de presente. E também buscar cobrar os seus impostos locais, o seu IPTU, o seu ISS. A gente sabe que muitos prefeitos, por questões locais, ele não faz aquisição, não lança mão da sua obrigação de tributar e de cobrar e de arrecadar. Porque ajuda aí na limpeza urbana, são recursos que podem ser suficientes para suportar aí intempéries como essa. É importante também que a gente busque, que avance lá no âmbito federal o implemento de 1,5% no bolo do FPM, retirando da União, colocando para o Fundo de Participação dos Municípios, aumentando aí o percentual de arrecadação do fundo. Isso é importante que o governo, que os deputados da nossa bancada federal, a Câmara Federal do Brasil inteiro, faça isso adiantar, porque senão a gente não vai estar preparados em um ano como os próximos anos, e por aí vai, e não passar mais por um momento agudo como esse que a gente tem passado. Na realidade, os municípios terminam ficando com as mãos atadas, né? Porque se vai olhar para as finanças do governo do estado, também há uma crise tremenda, dificuldade para cumprir as suas obrigações. O governo federal, nessa transição da reforma tributária, do arcabouço fiscal, tentando taxar também. E se for para o povo, a Maria, esse é que realmente estão sem condições, né, de arcar com novas responsabilidades. Eu desejo aí boa sorte ao prefeito, presidente da FEMURT, que tem enfrentado aí nessa gestão realmente muita dificuldade, muitos temas polêmicos e uma verdadeira crise. Mas vamos deixar a crise para lá. Eu quero parabenizar o prefeito de Lagoa Nova pelo primeiro festival gastronômico, né? Estive lá. Já viu o programa da Band, prefeito? Ficou bacana? Ficou legal? Ficou lindo. Parabéns à Band, né? Que deu todo esse apoio aqui de divulgação do nosso município. Ainda voltando a esse tema, é importante também ressalvar que se os recursos do Fundo de Participação dos Municípios vieram menor, do Estado também veio, do Fundo de Participação dos Estados. Porque a gente está falando de arrecadação, de divisão de arrecadação. Federal. Né? E também, só para acrescentar, para concluir o assunto, pois né? não. Mas o Festival Gastronômico aqui de Lagoa Nova foi um sucesso, a participação importantíssima dos visitantes, né? As pessoas saíram elogiando todo a nossa equipe, que a nossa equipe montou, que os empresários locais se deram para esse evento acontecer. Então isso dá uma certeza de que o ano que vem, se Deus quiser, no próximo inverno, nós tenhamos aí um evento que possa atrair mais pessoas e mais desenvolvimento, mais movimento na nossa economia aqui local. E é isso que os prefeitos têm que fazer, criar mecanismo, forma de desenvolver o poder econômico dos seus municípios, para que a gente consiga aí estimular o consumo, estimular a movimentação econômica do nosso Rio Grande do Norte, e que a gente consiga aí sair dessas crises que sempre acontecem. Nós sabemos que temos o inverno, o verão, e entre o inverno e o verão tem o outono, né, e primavera. Então, sempre tem um inverno prolongado, um inverno curto, ou um verão prolongado. Então, o agricultor nos ensina a fazer isso. Então, os prefeitos têm que ter esse planejamento para suportar tudo isso. E obrigado a vocês por todo o carinho que vocês têm dado aos municípios do Rio Grande do Norte.
Ok, prefeito, obrigado aí pela sua participação, sempre solícito aqui com o nosso Tribuna Livre da Jovem Pan News. Estamos aqui de portas e microfones abertos para qualquer informação dos municípios. Quando a gente abre os nossos microfones para os municípios, nós estamos abrindo para o povo, porque o município é esse para-choque dos entes federados. Um abraço, boa sorte. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Agradecendo aqui a presença do presidente Luciano Santos, presidente da Fermurne, né, Luciano Santos, aqui no nosso programa, trazendo essas outras informações sobre os nossos municípios, os quais a gente sempre dá uma ênfase aqui no nosso programa, né, Edivan Martins, que é, claro, de suma importância. A gente tem que ter o nosso Rio Grande do Norte como um todo evoluindo, é o que a gente deseja, né? Podemos também registrar a presença aqui no nosso estúdio de Ricardo Santos, que é primo do prefeito de Luciano Santos. Sim. Já fizemos aqui toda